Renai Reis, amém. Obrigado pelo carinho, a sua esposa, a pastora Elda. Obrigado pela recepção, os demais obreiros aqui presentes, pastores, que têm nos acolhido com muito carinho, com muita bênção. Como minha esposa já disse, a razão de nós estarmos aqui desta vez, e eu estava me recordando ali, é o cumprimento de uma palavra profética dita pelo pastor Jonatas, aqui neste microfone. O ano passado nós colocamos os pés nesta terra pela primeira vez, e ele, usando este microfone, disse: esta vai ser a primeira de muitas. E este ano é a segunda vez que nós estamos aqui. Estivemos há algum tempo com o pastor Aziel Santiago, e hoje estamos ali a serviço do pastor Abdias Paiva e da sua esposa, a pastora Késia, Ana Késia. Queremos também deixar um cumprimento, um abraço especial do pastor Raimundo João de Santana, pastor presidente da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, e toda a diretoria da igreja, para o pastor Jonatas, a sua esposa, a pastora Ana Lúcia, e toda a diretoria da igreja, bem como a Igreja Assembleia de Deus aqui em Manaus. Amém? Receba com carinho. Estou aqui sozinho, mas estou trazendo um abraço de todo o Rio Grande do Norte para os irmãos aqui em Manaus, em nome de Jesus. Quero também aproveitar a oportunidade, quebrar o protocolo e mandar um abraço para os nossos irmãos que estão ali no setor 37, na zona norte de Natal, a Assembleia de Deus de Nova Aliança. Que Deus tenha nos abençoado e estar ali por esses dias. Estamos aqui para trabalhar em um retiro de casais, e Deus tem colocado esse ministério nas nossas mãos, temos servido com alegria a Ele nesta obra, mas o Espírito Santo de Deus nesta noite nos deu uma palavra. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 5, continuando aquilo que foi iniciado aqui pela a minha esposa. Deus tem o controle de todas as coisas, e Ebenezer significa até aqui Deus nos ajudou. 2 Samuel capítulo 5, a partir apenas o versículo 16, nós vemos o nome de 3 filhos de Davi. Eu vou ler a partir do versículo 13, para que a gente possa compreender o versículo onde chega. Versículo 14, desculpe. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samuá, Sobabe, Natã, Salomão, Ibá, Elissuá, Nefeg, Lefiá, Elissamar, Eliada e Elifelete. Tomaremos apenas o versículo 16 e comentaremos a respeito desses 3 nomes que Davi entrega aos seus filhos. Quando a gente coloca o nome de um filho, ele representa muita coisa para nós, porque o filho, ele é a sequência de um pai. Ele é o sucessor do pai, independente da sexualidade, mas o filho, sendo ele um homem ou uma mulher, mas ele vai ser o sucessor do pai e da mãe. E quando nós colocamos o nome do nosso filho, o nome da nossa filha, nós colocamos imaginando aquilo que Deus vai fazer na vida dele, ou aquilo que Deus fez para que ele viesse a viver. Nós temos 2 filhas, a nossa primeira filha se chama Poliana, e quando nós fomos colocar o nome dela, eu me lembro que nós sentamos, eu e a minha esposa, e conversamos várias vezes sobre este nome, e resolvemos colocar Poliana. Poliana, é o tema de um livro, é a história de uma menina, filha de um pastor, e ela é tema de um livro, são 3 livros, Poliana menina, Poliana moça e Poliana mulher. E uma coisa que nos chamou a atenção ao ler a história de Poliana era um fato que ela fazia com muita presteza, chamava-se o jogo do contente. E o jogo do contente é uma lição para todos nós que somos crentes. Tudo aquilo que acontecia na vida daquela personagem, por mais ruim que fosse, por mais difícil que fosse, o jogo do contente consistia em ela encontrar nas coisas mais absurdas uma razão para ficar contente. E nós, como os crentes que somos, precisamos entender que o nosso Deus, ele faz as coisas que não são para confundir as que são. Nem sempre aquilo que parece que vai ser muito difícil, lá na frente se torna difícil. Pelo contrário, Deus muda a história, Deus reverte o quadro e Deus transforma aquilo que seria uma grande maldição numa grande bênção. A nossa segunda filha se chama Priscila, já é um nome bíblico, que era conhecida como ajudadora de Paulo.
a esposa de Áquila, uma pregadora do evangelho. Então, quando nós colocamos o nome dos nossos filhos, colocamos porque existe uma razão. E nós observamos nesse texto aqui, que Davi coloca o nome em 3 filhos: Elissamá, Eliada e Elifelete. E quando a gente observa o significado desses 3 nomes, nós vamos compreender por que Davi os chamou assim. Ora, Elissama significa Deus ouviu. E aí nós precisamos compreender que Deus escuta a minha e a tua oração. Você que veio talvez no caminho dessa tempestade, no seu ônibus, no transporte, como você chegou aqui e vem imaginando, meu Deus, a minha vida, quem sabe, não tem mais solução, não tem mais esperança, aquele problema não tem mais jeito, eu vou te louvar assim mesmo, Jesus, mas sei que não tem mais solução para o meu problema, a minha vida está como essa tempestade. Eu quero te dizer que Deus ouviu quando você vinha no caminho, e Deus está aqui para te dizer: eu tenho escutado a tua voz, eu tenho escutado o teu clamor, e eu te digo que eu sou o teu Deus, nada está perdido. Quando a gente pensa que tudo está perdido, aí Deus diz: não, vai começar agora, não está terminando não. Talvez você pense: mas e agora como é que vai se resolver isso? Não se preocupe como vai se resolver, porque isso é Deus quem faz. Quando Davi diz Deus ouviu, talvez ele tenha compreendido isso quando ele recebe o chamado, estando cuidando das ovelhas. Aí chega um recado do pai: ei, o teu pai está te chamando. Ele diz: mas eu vou deixar o rebanho aqui. Ele disse: é porque o profeta está lá na casa de Jessé, e ele disse que só se senta na mesa quando você chegar. O pai esqueceu do filho, os irmãos esqueceram do filho, ele estava trabalhando, o pai apresenta todos os irmãos, mas Deus escolheu aquele que estava salmodiando. Eu me lembro, eu tenho um amigo, um pastor em Natal, e eu sempre ouvi ele dizer essa frase, que Davi foi o homem que inventou rede. Porque quando Davi escreve: esperei com paciência no Senhor, você entende o que é você esperar em Deus, é você confiar em Deus. A gente, para contextualizar, a gente lembra o que aconteceu com Pedro. Pedro foi preso pelo rei. O rei colocou Pedro na cadeia e disse: eu vou te matar. O rei já tinha matado a esposa, tinha matado os próprios filhos, e disse a Pedro: eu vou te matar. Pedro estava condenado à morte. Colocaram ele na cadeia e disse: amanhã você morre. E Pedro foi dormir. Você já imaginou alguém dormir quando é condenado à morte? Mas quem confia no Senhor, em paz se deita e em paz se levanta, porque o Senhor tem cuidado. E o mesmo Deus que cuidou de Pedro está cuidando de você. Ele te diz nessa noite: essa insônia vai passar e você vai descansar, porque na tua frente está o general dos exércitos. Manto e canarabaxéria. Pedro estava dormindo, aí Deus mandou o anjo. Eu acho lindo porque Deus se preocupa com as coisas mínimas. Deus mandou o anjo, chegou lá, o anjo bateu em Pedro: Pedro, acorda. Aí Pedro acordou, se levantou: vamos embora. Aí lá vai Pedro saindo. Olha como é a preocupação de Deus comigo e com você. Aí o anjo diz: Pedro, calce a sandália. Aí Pedro calça a sandália, vai saindo. Aí o anjo diz: espera aí, Pedro, a capa. Pode ser que esteja frio lá fora. Deus cuida de você até no que você não imagina. Deus está olhando para as coisas bem pequenininhas da tua casa. Olha, minha irmã, preste atenção. Pode estar tudo você pensando que não tem mais jeito, mas Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Você está pensando: como é que eu vou comprar os móveis? E Deus está dizendo que já providenciou do pano de prato a sala de estar, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Quando Ele diz: ao norte dê e ao sul não retenha, ai de quem ficar na frente do Todo-Poderoso. Erga fácil e ande cá. Pedro sai acompanhando o anjo. Lá na frente, quando o portão se abre, aí é que Pedro acorda. Até ali ele pensava que era um sonho. Até ali ele pensava que era um sonho. E o que Deus está fazendo na tua vida nesses dias é algo tão grandioso que você vai dizer: nós estamos como os que sonham. A gente olha para um projeto e diz: mas isso aqui é muito difícil.
Eu conversava com o pastor Abdias hoje, ele me falava de um projeto grandioso aqui da cidade, que foi concluído nesses dias. E ele disse que quando alguém lançou aquele projeto, todo mundo disse, esse projeto é impossível, isso não pode acontecer, isso não tem jeito. Mas quando a gente sonha, ei, decana, ela mandava sobre a decana. Quando a gente não duvida do tamanho do Deus que nós temos, por que as coisas com crente é assim, irmão? É porque as coisas com crente é para glorificar o nome de Deus. É por isso que às vezes no mundo tudo é mais fácil, mas também tudo vai embora mais fácil. Mas com crente não, aí arrudeia, você ao invés de ir no caminho reto, vai para um lado, vai para o outro, sobe, desce, chora, pede a um, se humilha a outro. Quando as portas todas estão fechadas, às vezes alguém adoece, aí você vai para o médico, faz consulta com um, faz consulta com outro, pede o parecer de um terceiro, compra um remédio, não dá jeito, compra outro, não dá jeito, compra outro, piora. Aí quando nada dá jeito, aí você dobra o joelho e diz, Jesus, e agora? Ele diz, agora eu vou escutar você. Eu estava esperando só você me dar lugar. Sabe o que acontece com a nossa vida? É que às vezes você está muito bem, está tudo perfeito. Aí o médico diz, olha, a situação é grave, você continua tranquilo. Aí o médico diz, vai fazer uma cirurgia, você continua na paz. Aí o médico diz, olha, o negócio é sério, mas a gente vai ver o que pode fazer, você ainda está tranquilo. Aí quando o médico diz, agora é só Deus, aí você se aperreia. Na hora que chegou na mão de quem resolve, tenha paciência. Se você ouviu que agora é só Deus, então erga a sua mão para o céu e diga, Jesus, agora eu recebo. Até agora eu não recebi não porque era do homem, mas agora eu recebo porque é de ti. Agora eu recebo do que é de ti. Hoje eu ouvi a história de um pastor que dizia assim, você quer receber o pagamento da minha mão ou da mão de Deus? E eu quero fazer essa pergunta para você que está me escutando, que está assistindo, que está aqui nessa noite. Você quer receber a tua bênção da mão do homem ou da mão de Deus? Porque da mão do homem a resenha é uma. O homem cobra, passa na cara. Mas a mão de Deus, o homem promete e se esquece, se arrepende. Mas Deus é fiel para cumprir sua palavra. Se Deus te prometeu, meu irmão, descanse o coração. Davi compreendeu muito bem quando bota o nome do seu filho, Deus ouviu. Certa vez Davi vai levar a marmita para os seus irmãos que estavam em guerra. E lá, quando chega lá, estava um gigante desafiando todo mundo. E todo mundo com medo. Nós não estamos falando, irmãos, de um exército qualquer, não era o exército de Israel. Golias era grande, era gigante. Mas se você for observar a palavra de Deus, Saul também não era pequeno, não. Quando ele foi ungido, a Bíblia diz que ele passava do ombro para cima de toda a nação de Israel. Mas ele estava com medo do gigante. Mas quando Davi chega lá e Deus estava ouvindo o gigante blasfemar contra ele. E aí Davi diz, eu vou. Quem é este circunciso para falar contra o Deus de Israel? O gigante olha para ele e diz, mandaram um menino. Ele diz, você vem com espada e lança, mas eu vou em nome do Senhor. Se Deus mandou você ir, se Deus escutou o seu clamor, então pode marchar, porque o mar vai se abrir. Quando você colocar o pé na água, ela vai se abrir no meio. Nós temos que ter uma atitude de fé. O mar se abriu, mas foi preciso Moisés tocar com o cajado nas águas. O Rio Jordão se abriu, mas foi quando os sacerdotes colocaram o pé nas águas. Às vezes a gente precisa ter uma atitude de fé. Deus escuta a oração. Eu me lembro da história de um pastor, e ele, quando foi consagrado, ele contando essa história, Deus falou com o pastor presidente daquele estado, e disse, vai buscar o meu servo para dirigir aquele campo. E aquele homem dirigiu-se àquela cidade, pensando que aquele obreiro era um auxiliar de trabalho, um diácono, um presbítero, talvez um evangelista, um pastor, alguém já do ministério. E quando ele chega na igreja, ele diz, eu quero falar com fulano de tal. A pessoa diz, o irmão fulano, ele é o mais conhecido da cidade. E por quê? Porque ele vende água.
E o pastor disse: onde é que ele está? Ele está aí na rua da cidade. E lá vai o pastor no meio da rua, no meio do caminho se encontra com um jumento, puxando uma carroça, o homem em cima e as latas d'água. E quando ele emparelha o jipe ali, aí Deus usa ele, olha para o homem e diz: venda o jumento e a carroça e amasse a lata, porque o negócio que Deus tem com você é outro. Quando Deus tem negócio com o crente, onde você estiver, Ele escuta a tua oração. Deus tem negócio com você, onde você estiver, Deus está ouvindo o teu clamor. Deus está olhando para você, pode ninguém estar vendo, mas Deus está te vendo. Pode ninguém estar te escutando, mas Deus está te ouvindo. E Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. E eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo: tu és meu. E a obra que eu comecei na tua vida não fica no meio do caminho. Ergue a face e ande canto. Eita, e parece que essa chuva que está caindo aqui é igual aquela água que desceu quando Elias foi pedir fogo do céu. Quanto mais água ele derramou sobre o holocausto ali, mais o fogo pegou. O negócio está gostoso demais aqui, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, Deus escuta aquilo que a gente faz e presta atenção. Tem uma história bem interessante, já se conta aí, talvez vocês conheçam, de uma pessoa que vinha caminhando na estrada, estava cansado, um jovem, e ele foi passando na porta de uma granjazinha, bateu palma, sedento, e uma garotinha veio até ele ali, e ela olhou para ele e ele disse: você pode me dar um copo com água? E aí ele disse para aquela garota: você pode me dar um copo com água? Ela disse: eu vou buscar. Aí ela foi e trouxe um copo com água e trouxe um copo com leite. Aí ele tomou o copo com água e ela disse: tome esse. E ele disse: não, mas eu não pedi o leite. Ela disse: mas mamãe me ensinou a gente tratar bem as pessoas que nos procuram. E dar sempre mais além daquilo que elas precisam. E aquele homem tomou o copo de leite e foi embora. Aquele jovem cresceu, estudou, formou-se. Tornou-se um médico eminente, tornou-se proprietário de um hospital, e um certo dia aconteceu um acidente e entra naquele hospital uma pessoa convalescendo, e ele estava trabalhando naquele hospital público. Quando ele entrou, que viu, foi chamado para atender. Quando ele olhou, aquele olhar, aqueles traços, ele reconheceu, era o mesmo daquela garotinha. E no mesmo instante, aí ele foi e disse: vamos transferir para o meu hospital. E levou ela para o hospital dele, um hospital particular. Cuidou de tudo que era necessário, medicamento, tratamento, cirurgia. Quando ela estava para receber alta, ela disse, olhou para a enfermeira e disse: e a conta? Como é que eu vou pagar isso aqui? A enfermeira disse: eu vou buscar a conta. Está guardada ali para lhe entregar. E a enfermeira foi buscar a conta, várias páginas ali, pastor Alienay. E ela ia passando as páginas, a mulher dizia: mas como é que eu vou pagar tudo isso? Mas como é que eu vou pagar a conta do remédio, a conta das cirurgias, a conta do tratamento, a conta do acompanhamento médico, vários especialistas? E quando era na última página, estava escrito: tudo está pago com um copo de leite. Ei, namasso, brianda, canda, labaxéria. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? É para Ele essa salva de palmas, porque Ele é quem está no controle. Ele está ouvindo o que você está pedindo. Ele está escutando o teu clamor. Ele está escutando a tua oração. Ele está ouvindo a tua angústia. E Ele é Deus que te responde nesta noite. Mas aí Ele coloca o nome do outro filho de Eliada, que significa Deus conhece. Deus conhece. Talvez também tenha sido por causa do seu primeiro chamado, porque depois de ungido, seus irmãos chegaram para ele e disseram, contaram a história. Está escrito lá na Bíblia que apareceu o filho mais alto de Jessé, Samar, bonito, homem forte, de guerra. Aí Samuel disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí Deus diz ao profeta: não, Samuel, você olha para a aparência, mas eu conheço o coração. Deus conhece. Às vezes até alguém pergunta para outra pessoa: ei, você conhece o irmão fulano? Eu digo: não, eu sei quem é. Quem conhece é Deus. Porque às vezes a gente abençoa alguém, pastor, e quando a gente pensa que não, aí ele
Eu sei quem é, mas Deus é quem conhece. Quando Deus te conhece, meu irmão, é Ele quem te apresenta. Quando Deus te conhece, Ele faz como Ele quer. E Ele usa você quando você está preparado. Eu me lembro da história de Moisés. Moisés passou 40 anos no Egito se preparando ali. Quando ele achou que estava pronto, aí Deus disse: Moisés, não está pronto ainda não. Aí Moisés vai fugido para o deserto. Hoje eu conversava com o irmão e eu dizia para ele: olha, quando Deus quer que você vá para um lugar, ou Ele abre as portas para você ir, ou Ele fecha todas as portas para você ir. Então, quando Deus fala no seu coração, vá, obedeça. Obedeça. Se Deus usou o seu pastor, usou o seu líder, usou alguém que está te gerando para dizer: o caminho é esse, não sai do caminho não. Não pense nem duas vezes. Não pense nem duas vezes. E Moisés passou ali mais 40 anos. Da idade de 80 anos, Moisés pensava: agora eu não vou fazer mais nada, eu vou só cuidar dessas ovelhas por aqui. Aí Deus bota uma sarça ardendo na frente dele. Quando você pensa que está se acabando, aí Deus diz: está começando agora. Meu irmão, quem aposenta é INSS. Deus não aposenta ninguém não. Deus não aposenta ministério de ninguém não. A Bíblia diz que mesmo na velhice darão muitos frutos, voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Alguém pode dizer: mas você já passou da idade? Aí Deus diz: não passou não. Às vezes até a gente quer, pastor Abdias, que as coisas aconteçam cedo. Eu me lembro de Abraão, casou com Sara, uma moça bonita, uma jovem bonita. Com 60 anos ela seduziu, Abimeleque se sentiu atraído por ela. Um pouco mais velha do que isso, ainda sentiu-se atraído por ela, Faraó no Egito. E aí Abraão orava e dizia: Deus, cura minha esposa. Aí Deus: não é o tempo não. E lá vai ela envelhecendo e ele envelhecendo. E o tempo passando e ele envelhecendo e ela envelhecendo. 80, 90, 99. A mulher não tinha mais esperança. Ele também não tinha. Aí Deus disse: ei, agora é o meu tempo. Que é para não ser do jeito que você imagina. Não confie no homem, confie em Deus. Deus conhece o melhor tempo para a tua vida. Eu estou olhando daqui, estou vendo algumas irmãs ali, como estava ali Sara. Imagine todo mundo olhando para aquela senhora já de idade com buchão, rindo. Por que estava rindo? Da alegria da bênção de Deus. Deus vai derramar a bênção na tua vida nesses dias. Você vai ficar rindo, você vai ficar à toa. Olha, eu tenho um testemunho, só para enriquecer aqui. Eu ia para a igreja, eu tinha um carrinho velho, e estava no caminho da igreja com minha esposa, e o carrinho dando defeito direto, dava muito defeito. E ela foi do caminho da igreja comigo reclamando, disse: meu filho, esse carro. Eu disse: minha filha, eu não posso fazer nada. E por que a gente não troca? Eu digo: porque eu não tenho dinheiro. Aí ela disse: mas a gente precisa trocar esse carro, eu vou falar com Deus. Eu digo: fale. Até brinquei com ela, predileta de Jesus. E aí a gente foi no caminho da igreja. Chegamos naquela igreja, estava acontecendo ali o seminário pentecostal. E o pregador daquela noite, quando ele começou a ministrar a palavra, ele disse assim: olha, Deus vai fazer uma bênção na vida de uma pessoa aqui, que ele vai fazer assim, ó. E eu olhei, pastor Elianel, e digo: mas Deus não precisa fazer isso. Para a gente ser abençoado, Deus não precisa. Para que esse negócio? Ele vai ficar com a cara de bobo. Eu digo: não, Deus não vai fazer isso com ninguém não. Quando foi na noite seguinte, que eu entrei na igreja, estava o irmão na igreja e disse: pastor, eu vim falar que o senhor queria trocar o seu carro. E eu disse: é, mas eu não tenho condições. O meu nem ninguém compra, que já é muito velho. E nem eu tenho condições de comprar outro. Agora eu vou ter que ficar com o que tem. Ele disse: qual é o seu carro? Eu digo: aquele Point, é 85. Eu disse até o nome agora para você ver a qualidade do bicho, né? E ele disse: deixa eu ver a chave do seu carro aí. Aí eu mostrei a ele. Ele disse: pega a chave do meu, vai experimentar o meu. Se o senhor gostar, a gente faz negócio.
E eu disse, meu irmão, qual é o seu? Ele disse, é aquele Corsa Zero ali, 2008. Eu disse, meu irmão, que conversa é essa? Ele disse, é aquele ali. E quando foi no final do culto ali, os irmãos da igreja eram saindo do culto e vendo eu tirar da mala do meu carro, pá, enxada, picareta, ferramenta, o carro todo sujo e botando na mala do carro novo, e o povo dizia, o que é isso? Eu digo, eu não sei. Eu não sei. Cheio de cana, na barra subiando de cana lá baixéria. Primaito e anda cana lá baixo. Deus conhece a tua necessidade. Vocês estão rindo que não é com vocês, vá? E aí aconteceu que naquela noite a gente ia para casa, o som que tinha, pegava DVD, pegava MP3, pegava MP4, pegava cartão de memória, pegava não sei o que. Eu digo, meu Deus, e a minha filha fazia, pai, o que é isso? Eu dizia, eu não sei. No outro dia eu voltei e disse assim, meu filho, vamos destrocar, porque eu não vou ter condição de ficar com esse carro. Eu não vou ter condição de pagar. E eu trouxe aqui para a gente destrocar. E ele olhou para mim e disse, pastor, teve alguém na minha casa semana passada com dinheiro no bolso para comprar o carro. E quando eu disse assim, eu vou vender, Deus usou minha esposa lá na cozinha e disse assim, não venda, porque o carro é do meu servo. O que é para você, meu irmão, Deus separou. Não se aperreie não, porque Deus conhece a tua necessidade. Deus sabe o que você está precisando e Ele já separou. Você não sabe de onde vem, mas Deus está mandando para você de longe, de onde você nem espera, de onde você nem imagina. Oh, decanta, subterian, decanta, barra, subian, decanta. Deus conhece a tua necessidade. Deus conhece o que você precisa. Deus conhecia José. Deus sabia da necessidade que Jacó ia passar lá na frente. E aí ele permite que José seja vendido pelos irmãos, dado como morto, entregue na casa de Potifar, fica como escravo na casa de Potifar. Depois ele vai para a prisão. Mas Deus conhecia. A Bíblia diz que a excelência de Deus estava sobre José. É tão bom quando a gente recebe um certificado de Deus. José passou por tudo isso, mas quando chegou o dia de Deus, e o interessante é que a gente escuta as histórias desses irmãos da Bíblia, e a gente acha assim, que ele recebeu uma promessa de manhã e de tarde se cumpriu. Não é assim não. Tem que ter persistência, tem que ter perseverança. Tem que saber esperar. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor. E é interessante que ele diz assim, ó, ele se inclinou para mim. Você imagina o Deus Todo-Poderoso, ele se inclinar para você e ouvir o teu clamor. Ele conhece o que você precisa. Levantou José governador para dar providência ao pai e a toda a família. Eu não sei se a luta que você está passando hoje está sendo muito difícil, mas passe por ela dando glória a Deus. Ainda que você não esteja vendo solução, mas a solução está detrás da muralha. Não duvide não. Se lembre dos espias que foram na terra prometida, eram 12. Só ficaram 2. A nação todinha pereceu no deserto. Eles foram lá e viram um cacho de uva que era 2 homens para trazer, pastores. Mas a Bíblia diz que quando eles voltaram, eles temeram. Uns olharam para os gigantes, mas Caleb e Josué olharam para as uvas. Quando o povo disse não vai dar certo, aí Caleb levantou-se no meio do povo e disse, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos entregará esta terra. E se o Senhor se agradar de você, que nesta noite está ouvindo essa palavra, Ele se agradando de você, não há impossível para Deus. Não há impossível. Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer para você,
você. Descanse, faça como Pedro, vá dormir tranquilo, porque eu já enviei o anjo, ele vai abrir as portas que estão fechadas. Eita, cana na barra subiante. Vai te tomar pela mão, vai te conduzir. E tem mais. Quando Pedro chegou onde os irmãos estavam orando por ele. Mas quando Pedro chegou, que disseram, Pedro está na porta, disseram, conversam. Às vezes a gente ora pelo milagre, mas o milagre é tão grande que a gente não acredita quando ele acontece. Não estou aqui contando para você algo que eu ouvi falar, não. Mas é algo que tenho experimentado na minha vida a cada dia, desde a minha conversão. Me converti, e desempregado, passava uma luta grande. E eu vi uma vez uma ministração do pastor ao lado da minha esposa, e ele dizia assim, peça alguma coisa para Deus hoje. Peça alguma coisa para Deus. E como nós estávamos desempregados há mais de um ano, até os móveis que a gente casou já tinham envelhecido, a gente já não tinha casado com quase nada, e já estava se acabando. E aí a gente foi fazendo uma listazinha assim, um jogo de copo, um jogo de pano de prato, uma calça, um vestido. E aquele homem que estava pregando, parece que ele leu o que a gente estava escrevendo lá na cadeira. Ele disse, ei, não escreva nada simples que você sabe que pode pedir alguém lhe dar, não. Escreva o impossível. Aí eu botei um carro. Chegava na igreja, no ciclo de oração, e dizia, eu quero oração pelo um carro. Ainda aparecia alguém que dizia para mim assim, mas por que você não pede pelo emprego? Você não já arranjando emprego, compra um carro. Eu digo, mas Deus botou no meu coração oração pelo um carro. Ele disse, não, mas Deus não faz assim não. 4 meses depois eu estava chegando na porta da igreja, pastor, vem ungir o meu carro aqui. E aquele irmão disse, mas faz 10 anos que eu peço um carro a Jesus. Eu digo, desse jeito não vai receber não. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Você crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa ou que imagina? Porque Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, os teus planos não são os meus planos. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Ei, demanto e canda lá baixo. E Davi nomeia aqui o terceiro filho, Elifelete, que diz, Deus dá livramento. Deus é Deus de livramento. Davi, certamente ele conheceu toda a história que antecedeu a ele. Desde a perseguição do povo ao sair, fugindo de Faraó. Quando Deus diz para o povo assim, volte e vá se acampar em Piairote. De um lado era a montanha, do outro o grande mar, e lá do outro vinha Faraó. O povo desesperou-se, Moisés diz a Deus, o que é que eu faço? Aí Deus diz, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, toque nas águas. O cajado, o que é que você tem nas mãos? Deus está perguntando para você nessa noite, o que é que você tem na sua mão? O que é que você tem na sua mão? Deus vai usar você com o que você tem. Deus vai te usar com o que você tem. Ah, mas eu não sei fazer nada não. Deus faz do nada o tudo. Ah, mas eu só sei fazer isso. Deus cria uma profissão para você. Quando a gente diz assim, Deus abre porta onde não tem porta, a gente não compreende a magnitude dessa palavra. Ele está dizendo assim, se você não tem profissão, a única coisa que eu sei fazer é isso. Aí Deus diz, eu vou criar essa profissão para você. Eu não vou dizer o nome, mas lembro-me de uma história interessante que eu vi. Coordenadora, uma dirigente de ciclo de oração, dando o seu testemunho. E ela disse, olha, eu nem trabalhava, nem o meu marido. Nós tínhamos uma terrinha, mas a gente não sabia fazer nada. Passava um aperreio. Mas Deus colocou no meu coração, ore que eu vou abrir uma porta de trabalho para o teu marido. Ia passando um homem no meio da rua, furou o carro, o pneu do carro, meu esposo foi lá,
ajudou ele a trocar o pneu. E ele, agradecido ao meu esposo, disse: o senhor trabalha onde? O meu esposo disse: olha, eu estou desempregado. E ele disse: qual é a sua idade? Ele disse: 40 anos. E ele disse: está aqui o meu cartão, vá amanhã lá no meu gabinete. E aquele homem sem saber ler, pegou o papelzinho, quando chegou em casa, e disse: onde é isso aqui? Aí um dos filhos olhou e disse: não, papai, isso aqui é o gabinete da prefeitura, vá lá. O homem mandou o senhor ir lá, foi. E ele chegou com aquele papelzinho ali. Aí a chefe de gabinete disse: não, o senhor não vai entrar aqui não. Aí ele disse: mas o homem me deu esse papelzinho. Quando ela olhou, tinha a assinatura do homem. Aí foi lá e disse: prefeito, olha, tem uma pessoa com esse papelzinho aqui. E ele disse: manda entrar. Quando o homem entrou, ele disse: o senhor sabe ler? Não. O senhor sabe escrever? Não. O senhor sabe fazer o quê? Ele disse: moço, eu só sei trabalhar no roçado. O senhor não sabe fazer nada? Ele disse: olha, eu não sei fazer nada. Aí de repente entra alguém na sala e dá àquele homem uma notícia muito constrangedora. Aquele homem se aperreia, discute com aquela pessoa vai embora. Aí aquele homem: espera aí que isso aí eu sei fazer. Aí o prefeito disse: o quê? Ele disse: deixa eu orar pelo senhor. Crente ora em todo canto. Cheio de cana. Ela manda a barra sobre ela de cá. Botou a mão na cabeça daquele homem que estava muito aperreado, orou, intercedeu. Aquela dor de cabeça foi embora. Aquela preocupação foi embora. Aquele homem disse: a partir de hoje isso é meu assessor. Bota um birô aqui para ele vai ficar aqui só para orar por mim. Manto e cana, labaxéria. Quem te apresenta é Deus, viu? Quem te apresenta é Deus. Lembra daquela mulher que entrou para ungir os pés de Jesus? Todo mundo conhecia ela como pecadora. Mas quando ela ungiu os pés do Senhor, Simão pensou no seu coração: se fosse profeta, sabia que essa mulher era pecadora. Aí Jesus diz assim para ele uma parábola: 2 devedores, um devia 500, outro devia 50. Não podiam pagar, foram perdoados. Quem amou mais? Aí ele vai, se enche, ele diz: não, quem amou foi o que devia mais. Ele diz: muito bem, o que devia menos era você. É por isso que me amou pouco. Ela, como devia mais, foi mais perdoada. Às vezes a gente não entende porque alguém está dando glória a Deus. A gente diz: mas irmão, se cale por quê? Se o que Deus fez na vida dele é maior do que na sua. Deixa ele dar glória a Deus. Deixa ele dar glória a Deus. Onde você chegar, dê glória a Deus, porque é Jesus que te apresenta. Talvez Davi tenha escutado a história de Josué, que estava numa grande batalha, e percebendo que ia perder a batalha, olhou para o sol e disse: o sol pare de gibear. E naquele dia Deus parou o sol e a lua para dar vitória. Deus é Deus de livramento. Deus é Deus de livramento. Talvez Davi, olhando para aquela história ali, ele tenha lembrado de Sansão. Sansão, certa vez, cercado pelo inimigo, disseram: a gente vai lhe amarrar e vai lhe levar. Sansão tomou a primeira coisa que tinha na mão. O que era? Uma queixada de jumento. Ele não andava com aquilo como arma não, irmão. Quem pregar dizendo que aquilo era a arma dele é conversa. Ele pegou a primeira coisa que viu. Use a primeira coisa que aparecer diante de você, porque o milagre quem faz é Deus. Não é a arma que você tem não. Qualquer coisa vira arma na mão de quem tem unção. Deus vai usar você com o que você tem. Ele vai te dar o livramento com o que você tem. Quando a viúva procura o profeta e diz: ei, o meu marido morreu, ele era profeta, os meus filhos agora vão ser levados como escravo. Aí o profeta diz para ela: o que a senhora tem na sua casa? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Ele disse: não, vai ser com isso aí mesmo que Deus vai usar. Quem chegou aqui nessa noite com um pouquinho de azeite? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Pois Deus vai multiplicar esse azeite hoje. Deus vai encher você e vai encher o vaso que está do teu lado. Deus vai encher você e vai encher o vaso que está do teu lado. Talvez Davi tenha se lembrado que Deus dá livramento. 1 Samuel 23 diz que Davi estava sendo perseguido por Saul.
E diz que Saul era da tribo de Benjamim. Andava com ele 3.000 benjamitas, canhotos. Eram os seus guardiões, o exército dele. 3.000 homens canhotos. E a Bíblia diz que esses homens eram capazes de acertar com a funda até um fio de cabelo. E Saul preparou esses homens para cercar Davi, para prender Davi. Davi foi acuado num vale. E a Bíblia diz que Saul mandou 1.500 por um lado e 1.500 por outro. Cercou Davi por todos os lados do monte e Davi no meio do vale. Eu imagino, pastor, que talvez tenha sido naquele dia que Davi escreve o Salmo 121. Quando ele está cercado no meio do vale, ele olha assim, cheio de inimigo armado por todos os lados. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Eita, show me de casa. Riba da bassubiandeca. De repente o mensageiro vem correndo. Saul, os filisteus invadiram a cidade. Aí Saul olha para os homens e diz assim: ei, deixe Davi para depois. Vamos para a guerra que os filisteus invadiram a cidade. Aí Davi olha e diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eita, na bassubiandeca. Pode aplaudir o Senhor, é para o Senhor, pode aplaudir. Com a permissão do pastor, eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Eu quero convidar você que aceitou esse desafio. Deus tem unção para você nessa noite. E a prova com Deus é você sair do teu lugar. Vem aqui na frente. Nós vamos fazer uma oração, pode ser, pastor? Ei, decana labaxere andecas. Deus tem te ouvido, Deus te conhece, e Deus te trouxe aqui nessa noite que vai te dar livramento. É para quem crê. Ramaná, subiandecanda, labaxeria de casa. Rei, padabá, subiandecanda. Show, bedecanda, labarabás. Ei, talvez você tenha dito: hoje é a minha última esperança. Deus te trouxe aqui para renovar a tua esperança. Canda labaxeira, venha. Venha, e nessa tua caminhada você já vai recebendo a unção da vitória. Você já vai recebendo. Já tem gente sendo cheio aí. Já tem gente sendo cheio. Pode misturando glória a Deus com aleluia, porque o Senhor nessa noite preparou para você livramento. Deus te conhece. Jesus apresentou aquela mulher e o mesmo Jesus está aqui nesta noite. É Ele quem te apresenta. É Ele quem te apresenta. Adore, adore, deixa a lágrima sair. Se tiver vontade de correr, de pular, de saltar, eu já tive vontade, não fui porque não posso. Mas deixa Deus te encher. Ebecanda labaxaria de casa. E manto e cana labassubriam de casa. Ei, pra paparaba subiam de casa. Os pastores se aproximam aí, estão estendendo as mãos. Ei, da base subiando de cana labaxéria. Ei, aquela chuva que caiu quando você vinha, estava molhando o holocausto. Ei, nesse instante, está sendo derramado. Aleluia. Está sendo derramado. Xanda candarabarabalabara subiando de casa. Ei, pra candarabaxéria de casa. E manto e cana choube de canda labaxéria. Ripa da balabalabás. E canta, 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 cantaraba, canta labacás. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: minha filha, eu te escuto, eu te conheço e eu te dou livramento. Ripa da canda labás. Eita Deus, é coisa grande que Deus está fazendo aqui nesta noite. Foi profetizado que Deus ia fazer maravilha aqui nessa noite. Destampa o teu vaso, destampa. Destampa. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher. Deus te diz: eu tenho promessa na tua vida. Ei, canabrianda, cana labaxéria. Eis que tenho traçado plano na tua vida. Hoje coloco na tua mão unção de cura. E canta, canta, labaxéria. Eita, seja cheio. E papaparabarabá. E manto e canta, labaxéria.
tem feito prodígio nessa noite. Ele separou esta noite para fazer prodígio na tua vida. Glorifica, glorifica, glorifica. Emando e cana labaxeria de gás. Ripa paparaba canarabarabalabarras. Ei, te cana labaxeria. E canabrião de canta. Olha, meu servo, eu sou o Senhor teu Deus que tem uma grande obra ainda para começar contigo. Ei, canabrião de xana, canta labaxeria. Porque tu tens dito, eu já estou satisfeito. Eis que te digo mais. Olha, vou tomar você pela mão, vou te conduzir assim, ó, marchando como um soldado meu. Ei, canabacana, tu vais andar por onde tu nunca imaginaste. E canta, cantarabalabalabarras. E mãe, tu e canta labaxéria. Erga faço e ande canta. Porque nessa noite de canta labaxéria renova o sol na tua vida. Ei, canabrião de casa, a luta tem sido grande. Aí você diz, será que eu me engano? E eu te digo nessa noite, eu não me enganei. Ei, deixando a balabarabá. Anto e cana labaxéria de casa. Demais.